Em Brasília, o Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que isenta plataformas por conteúdos publicados por usuários. Na abertura da sessão, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, negou que o julgamento sobre a regulação das redes sociais trata de censura. O judiciário não está legislando e muito menos regulando em caráter geral, abstrato e definitivo as plataformas digitais. Nós estamos julgando pretensões que chegaram ao tribunal por via de recursos. Vale dizer, ações foram propostas nas instâncias inferiores, houve decisões nas instâncias inferiores e recursos para o Supremo Tribunal Federal. No Brasil, para quem não tenha essa informação, um tribunal não tem a possibilidade de dizer esse tema é muito complexo, esse tema é muito difícil, muito divisivo, vai trazer chateação, vamos contrariar muita gente. Ou não pode dizer tão pouco, já que não tem lei a respeito, eu não julgo. Estabelecer os critérios que vão reger os casos que chegarem ao judiciário é nosso dever e nada tem de invasão à competência dos outros poderes. E muito menos tem a ver com censura. O ministro Dias Toffoli, relator do caso, declarou que responsabilizar as plataformas não é censura. É disso que se trata. Qual é o momento do início da responsabilidade civil do dano causado? Da forma como hoje está o artigo 19, essa responsabilidade só existe e surge se e quando descumprida a decisão judicial. Se cumprida a decisão judicial, eu não tenho que pagar nada. É disso que se trata o artigo 19. Então não se trata de censura, não se trata de liberdade de expressão. Porque ninguém diz que a irresponsabilidade é possível. Não estamos aqui tratando de censura de maneira nenhuma, não estamos tratando de tolher a liberdade de expressão. O que nós estamos aqui é tratar o momento em que surge a responsabilização. Em seguida, o ministro André Mendonça, que paralisou o julgamento em dezembro do ano passado por um pedido de vista, começou a ler o voto. O magistrado citou a possibilidade das novas tecnologias serem utilizadas de forma inadequada. Certamente, há a possibilidade da utilização inadequada das novas tecnologias, como de fato há em relação a qualquer instrumento que venha a ser utilizado pelo ser humano. O que se busca apontar apenas é que não se trata de uma ferramenta que seja, em si, por si mesma, prejudicial ao regime democrático ou a qualquer dos demais valores fundamentais da nossa sociedade. Bem ao contrário, em essência, as plataformas foram inicialmente consideradas viabilizadoras da chamada democracia digital, precisamente por proporcionar uma maior abertura e participação de todos nos assuntos de interesse público. Bom, a sessão de julgamento foi suspensa hoje, será retomada amanhã, ainda com voto do ministro André Mendonça, já que não foi concluída. A expectativa é que demore até amanhã para ele conseguir fazer a leitura do voto, que tem mais de 100 páginas. Ele que pediu vista, pediu mais tempo para análise em dezembro do ano passado sobre esse caso, devolveu para plenário, Piotr. E é interessante, a gente viu tanto o presidente do Supremo quanto o relator do caso Dias Toffoli fazendo uma defesa enfática ali de que o julgamento não trata de censura. Os dois, né, já fazendo uma defesa, isso já é um sinal. Agora, se me permite, eu queria só trazer para todo mundo ficar na mesma página, e perdão até a audiência se estamos sendo repetitivos, mas o assunto é importante. Claro. Só para todo mundo ficar na mesma página, a gente preparou uma arte que já exibimos aqui na semana passada sobre essa retomada do julgamento, da análise do artigo 19 do Marco Civil da Internet. É disso que se trata esse julgamento que foi retomado hoje, dia 4 de junho. O que está em jogo? O modelo de responsabilização das plataformas pelo conteúdo de terceiros. E aí, só para a gente trazer, como é que é hoje, o que diz esse artigo 19 do Marco Civil da Internet? As plataformas só podem ser responsabilizadas pelas postagens de seus usuários se, após ordem judicial,
não tomarem providências para retirar o conteúdo. Ou seja, as plataformas precisam de uma ordem do judiciário para que um conteúdo seja removido. Hoje é assim que funciona. Tá? Quem já votou nesse julgamento até agora? Ministro Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Luiz Fux. 3 ministros já votaram e todos os 3 votaram no sentido de ampliar a responsabilização das plataformas, de alguma forma flexibilizar essa questão da decisão judicial para retirada de conteúdos. Piotr, e aí trago para você, porque paramos no voto do ministro André Mendonça, que começou a ler um voto de mais de 100 páginas, muito provavelmente deve terminar amanhã ou até na próxima semana. O artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele prestigia a justiça. Ele diz, olha, se houver decisão judicial, obviamente, como qualquer um de nós, tem de cumprir. Mas primeiro a justiça precisa se manifestar. O que alegam, por exemplo, os grupos que estão defendendo a inconstitucionalidade? Que a internet é diferente de qualquer outro veículo. E a internet não é veículo, a internet é meio. As plataformas são apenas um meio, que simplesmente você fazia por carta, você fazia por jornal mural e hoje você posta na rede social. É só isso, então ela é um meio. Se ela é um meio, ela não é diferente do que já existia. Então por que a ela vai ser dado o direito, ou melhor, a obrigação de aplicar a autocensura e ela já, digamos, se prevenir para que não haja nenhum discurso que lá na frente alguém poderia considerar um problema? Alguém, se você ligar para uma emissora de televisão hoje e disser o seguinte, me senti ofendido com isso, a emissora de televisão vai mudar o texto? Um jornal, por exemplo, nenhum deles fez isso. Você pode solicitar um direito de resposta que passaria por um julgamento da equipe editorial. Mas você não muda, por exemplo, alguma coisa que tiver publicado ali no site ou que seja no canal de televisão. Alguém faz isso? Não. Aí você entra na justiça, tem um ganho da justiça, a justiça comunica, bom, aí ainda assim ela pode se defender. Por que a plataforma tem que tirar? Porque essa é a alegação, por exemplo, do Grupo Globo. Está no editorial deles hoje. Eles dizem que é o seguinte, não, as plataformas têm que tirar. Mas se você fizer um pedido, por exemplo, especificamente me atendo aqui ao que diz o Grupo Globo no seu editorial, se eu pedir para tirar alguma coisa da programação da TV Globo porque aquilo me ofende ou aquilo é ofensivo a um grupo, seja lá o que for, eles vão me atender? Não obrigatoriamente. Se for por decisão judicial, bom, aí sim, todo mundo tem que cumprir a lei. É uma decisão judicial, cumpre-se. Pode-se até questionar, mas se a decisão está tomada, tem de se cumprir. Tratar a rede social de uma outra maneira é casuísmo, ou sugere casuísmo. Eu só estou invertendo o pensamento. Quando eu digo, no artigo 19, esse que o Supremo está, digamos, apressado para julgar inconstitucional, dizendo que, olha, a rede social só é obrigada a retirar se depois de comunicação judicial um conteúdo que, por exemplo, alguém reclamar. Porque você recorreu à justiça, ao bom senso de um juiz, ao trâmite legal, ao devido processo legal, à consulta de um poder da República que é o Poder Judiciário. Porque senão todo mundo pode começar a entrar e a rede social, claro, até porque ela pode ser punida, ela começa a retirar. Se você disser para qualquer canal hoje, emissora de rádio, canal de televisão, que ele também vai ser punido se qualquer pessoa entrar e reclamar de alguma coisa, ele começa a aplicar o que se chama de autocensura. Não foi exatamente a autocensura. A autocensura é pior do que censura, porque você começa a se impor um limite maior, talvez, do que a lei, porque você está em medo. Isso é para gerar medo. E voltamos aos artigos constitucionais. O artigo 5º, ele é tão sábio, e vou repetir aqui. Quando ele diz a liberdade de expressão, direito, ele só impede o quê? O anonimato. Por que o anonimato? Porque daí eu preciso, se a pessoa cometeu um exagero, eu sei a quem procurar e por que procurar. O Constituinte foi sábio. A Constituição, as pessoas costumam reclamar dela, ela pode ter 1000 defeitos, mas na garantia dos direitos civis ela é muito clara. A gente não precisa recorrer a nada. Clara, cristalina. Então vamos separar uma coisa da outra. É preciso tomar um certo cuidado, porque senão vira uma disputa comercial ou pela concorrência das redes sociais, ou seja lá o que for, e eu uso um argumento para tentar escamotear uma outra discussão. Não, não é esse o argumento. Nós estamos defendendo a liberdade para quem quer que seja. Emissora de rádio, que surgiu lá no começo do século, emissora de televisão, portal, site, seja lá o que for. Funciona assim. Ou é para todo mundo ou não é para ninguém. Porque senão a gente começa a ter justiça seletiva. E justiça seletiva não é justiça. Agora eu quero saber o seguinte, baseada em que
uma rede social vai considerar aquilo publicável ou não? E se uma considerar publicável e a outra não? Como é que faz? Uma plataforma publica e a outra censura. Eles têm que saber, eles têm que deliberar sobre isso. Qual é a verdade oficial deles? O que pode e o que não pode? Hoje a lei determina que, se vier uma decisão judicial, tem que ser removido o conteúdo, é isso? Exatamente. Pois bem, a partir de agora é a plataforma que vai legislar, que vai decidir, isso aqui pode, isso não pode. E as plataformas têm que ter um tribunal conjunto formado por elas. É inviável a aplicação desse negócio que eles estão querendo. Não tem como. Depois eles vão punir. Mas se entregaram para a plataforma, eles vão pegar depois, por que não punir antes? Porque eles têm vergonha de citar a palavra censura. E é disso que se trata e é isso que eles buscam.